Bom dia, gente. Bom dia, professora. Muito bem, ela se responder. Então, a nossa temática, o nosso tema, né, da aula é o coronavírus. Nós estamos vivendo um momento atípico, nunca vivemos, né, em nossa sociedade, essa pandemia é algo novo para a gente. O tema também, a respeito do vírus, também é algo muito novo. Tem muitas coisas que estão sendo descobertas, né, aos poucos, algumas características gerais dos vírus que nós já conhecemos, os pesquisadores trabalham em cima dessas características para desvendar as outras características intrínsecas aí do coronavírus, tá? Então, o tema é o que podemos aprender com o coronavírus. Diante dessa pandemia, dessa situação que vivemos, alguma coisa temos que tirar, né, de lição, certo? Não podemos deixar passar esse momento e que nada tivesse acontecido. Ou de forma, ou conhecimentos mesmo literários, ou algum tipo de lição de vida, mudar alguma coisa que você vinha, né, trabalhando e que de repente você falou, eu preciso realmente mudar a minha vida, não vale a pena continuar da mesma forma que eu estou vivendo. Então, assim, é um momento para pararmos e fazermos uma reflexão, certo? Então, assim, acredito que isso vai servir de lição, por incrível que pareça, não é lição muito boa, certo? Ninguém gostaria de estar vivendo esse momento, mas nós vamos aprender algo com isso. Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também estejam bem. Nós estamos bem, né? Eu e minha família, os meus colegas, graças a Deus. Certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre o coronavírus, é um tema que tem sido debatido muito pela TV, pelas mídias sociais, mas nós vamos trabalhar um pouco mais o lado científico da coisa, tá certo? Então, eu vou tentar trazer numa linguagem mais clara, numa linguagem mais simples, para que você compreenda, e depois, quem tiver mais interesse, a gente pode conversar com outro tipo de linguagem, tá certo? Então, vamos lá. Quem não já participou ou já viu, né, essa cena, principalmente no SUS? Por exemplo, deixa eu colocar aqui um apontadorzinho, o médico está lá e ele tem muitas pessoas doentes com os mesmos sintomas e o médico bate o carimbo e fala virose, 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 virose. E você fala, poxa, eu fui para o posto de saúde, eu fui para o hospital, enfrentei uma fila, tanta gente, e acabar o médico olha para mim, malmente olha e fala assim, você está com virose. Né? Então, veja, ele tem uma meta a cumprir, certo? E também de atendimentos durante aquele dia pelo SUS, ele precisa ser rápido nesse sentido, e também ele, como os sintomas são bem parecidos, e ele não consegue descrever qual é o tipo de vírus que está atacando aquele indivíduo, ele chama de virose. Então, assim, ele está errado? Não, ele está certo. Porque, assim, ele não tem uma bola de cristal para imaginar que fulano, ciclano, tem vírus A, vírus B, vírus C. Então, o que acontece? Não dá para fazer um exame específico, né? É muito caro para detectar, olha, você está com vírus da influenza H1N1, você já está com, entendeu? Um vírus mais simples da gripe e tal. Então, é muito complicado para ele. O que ele faz? Ele faz um pacote e chama de virose, certo? Então, é isso que é feito. Então, por esse motivo, por ter características muito parecidas, né, similares, ele não tem como ele fazer um diagnóstico preciso. E o que ele fala para você? Olha, vá para casa, tome água, fique em repouso, come bastante frutas, né, e tome dipirona, né, Novalgina, ou paracetamol, que é o Tilenol. E aí você fala, poxa, se eu soubesse, eu tinha ficado em casa, eu não tinha vindo ao médico, né, para me receitar, e tinha ficado em casa. Então, por quê? Não existe um medicamento específico para tratar, né, tratar de forma efetiva essas viroses. Então, o que pode ser feito? Apenas administrar esses medicamentos, porque se for, por exemplo, a dengue, ele não pode passar o AS, né, o ácido acetil salicílico, ele não pode prescrever. Então, para não correr o risco de ser
algum tipo, né, dessas doenças causadas por arbovirose, ele simplesmente passa os medicamentos mais básicos, tá? Então, é uma situação que não é muito agradável, né? Em alguns casos, quando a pessoa está perdendo muito líquido através de vômito ou diarreia, ele pede, né, prescreve para que o indivíduo fique em observação tomando soro. Fora isso, não há necessidade, fique em casa, certo? Então, se você estiver sentindo alguns sintomas desse, e chegar ao ponto, estou falando de virose simples, né, não é de coronavírus, tá? Não precisa você sair desesperado para ir ao médico, ao menos que você perceba que os sintomas estão aumentando e de que você, por exemplo, está perdendo muito líquido ou está com febre muito alta, porque assim, ir ao médico com febre, apenas com um dia de febre, não vai resolver, certo? O médico só consegue detectar através do exame se for 72 horas. Então, às vezes, até as mães ficam com o bebezinho lá desesperada. Meu filho está com febre faz 2 dias, eu preciso de atendimento, e não sei o que, fica naquele desespero. Só que, se for doenças causadas por vírus, não vai aparecer. Até por bactérias, ele só vai apresentar nos exames lá o que seja, o que, né, o que está por vir, a partir de 72 horas. Então, não precisa você ficar desesperado no caso dessas viroses mais simples, tá? Para ir para o médico, porque achando que o médico vai fazer um milagre, aí vai lhe receitar um grande medicamento, porque isso não vai acontecer. Tá certo? Então, vamos lá. Essas são as características gerais dos vírus. Então, vamos lá. Você acha que os vírus, eles são considerados seres vivos? O que vocês acham aí? Alguém pode aí abrir o microfone e falar para mim aí? E aí, estão me ouvindo? Alguém aí se habilita a falar? O que acha? Os vírus são considerados seres vivos ou não? São parasitas, né? São parasitas? Sim, mas eles são seres vivos ou não? Eu acho que não. Não, quem acha que sim? Ninguém tem opinião aí? Ninguém opina? Então, ninguém quer falar, então fala, né? Os vírus, existe uma controvérsia muito grande em relação a isso. Para a maioria dos pesquisadores, os vírus não são considerados seres vivos, certo? Para uma minoria, são considerados seres vivos. Por que eles não são considerados seres vivos? Porque eles não têm célula, certo? A principal característica para o indivíduo ser considerado um ser vivo é apresentar célula, e os vírus não têm. Aí você fala, e por que os outros pesquisadores, a minoria acreditam que os vírus são considerados seres vivos? Porque eles apresentam material genético, entendeu? Por essa razão, eles acreditam que os vírus podem ser enquadrados nesse grupo. Só que quando a gente pega a literatura, ela mostra os vírus como um grupo à parte, porque a maioria acredita que eles não são seres vivos. Ok? Então, por essa razão aí, se caso cair, né, na prova do Enem, você já sabe por que alguns consideram que são seres vivos e outros não, certo? Mas eles se reproduzem também, né? Mas eu vou explicar lá adiante. Eles se reproduzem não por si próprio, eles precisam parasitar uma célula. Entendeu? Por isso, mas eles não têm capacidade. Eles não têm capacidade, sozinhos, de se replicarem. Eles precisam de uma célula hospedeira para isso acontecer. Por isso que eles não são considerados seres vivos. Diferente de uma bactéria. A bactéria tem características plenamente diferentes, certo? Ela tem uma única célula, mas essa única célula que ela tem, que compõe a bactéria, ela tem todos os parâmetros aí vitais, né, para que aconteça aí uma replicação, sem depender de uma célula hospedeira. Por isso que eles não são considerados, ok? Vamos ver as características gerais dos vírus para a gente poder entender aí o coronavírus, tá? Porque ele também é um vírus, ele também segue essas regras, esses princípios gerais. Então, veja, eles são acelulares. O que são acelulares? Grave bem isso aqui.
acelulares significa que não tem célula, certo? Então, eles são desprovidos de célula. Se ele não tem célula, portanto, eles também não têm metabolismo próprio. Eles não têm como desenvolver esse aparato se eles não têm célula, certo? Então, uma coisa está ligada à outra aqui. Eles apresentam DNA ou RNA. Não podem ter os dois juntos, exceto quando é o vírus lá o cetomegalovírus, né, que é o vírus pertencente à família da herpes, certo? Mas, assim, linhas gerais, você não pode ter os dois tipos de ácidos nucleicos dentro do mesmo indivíduo, certo? Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho o coronavírus e dentro dele eu tenho o RNA. Eu não tenho DNA e RNA, eu tenho um ou tenho outro, certo? Aqui é o RNA. Outra característica marcante dos vírus é a alta capacidade de mutação, certo? Então, assim, eles são altamente mutáveis. Veja só, por que existe todo ano campanha de vacinação? Por causa da mutação dos vírus. Então, essa estação, esse ano, a cepa viral é X, e o ano que vem, essa cepa viral já pode ter apresentado algum tipo de mutação, certo? Então, a gente não sabe. Então, por isso que todo ano existe campanha de vacinação para H1N1, né, o grupo A influenza, por causa disso. Então, aqui nós temos uma estrutura de um vírus, no caso é o coronavírus, certo? Aqui nós temos o RNA, aqui, essa aqui são as espículas presentes no vírus aqui. Aqui o vírus é muito simples, ele apresenta uma membrana aqui, ó, envolvendo toda a célula, certo? E aqui ele é um vírus envelopado. Ele apresenta envelope, que eu vou falar para vocês a diferença de um vírus nu e um vírus aqui, ó, envelopado, certo? E ele apresenta esse material genético aqui dentro. Essa camada aqui da membrana é uma camada fosfolipídica, certo? Que nós vamos ter aí os lipídios e os fósforos juntos, né, formando fosfolipídio, e é facilmente desestruturada com a questão da água, né, do sabão, da presença do sabão e da água e da presença do álcool, certo? Então, o professor Alonso vai explicar aí para vocês a questão dessa desestruturação desse micro-organismo, tanto de vírus quanto de bactérias e de fungo, né, a importância que o sabão, juntamente com a água e o álcool aí, ele é capaz de desestruturar a membrana desses micro-organismos. Se quiserem me interromper, viu? Por que eles são considerados, outra característica importante, por que eles são considerados parasitas obrigatórios? Alguém falou aí, ó, eles são considerados parasitas. Eles são considerados parasitas obrigatórios porque, como eu falei para vocês, eles não têm célula, não tem nenhuma maquinaria celular, precisa se reproduzir. O que ele faz? Se aproveita de uma célula para poder se reproduzir. Então, o vírus chega aqui, olha, ele há um reconhecimento, certo? Então, ele não entra em qualquer célula, há esse reconhecimento. Quando ele reconhece, ele sinaliza e ele entra. A célula, coitada, é como se ele falasse assim, ó, pare de fazer todo o seu trabalho, pare toda a sua maquinaria celular aí, pare de trabalhar para você e você vai trabalhar para mim, certo? Eu preciso que você replique o meu material genético, eu preciso que você faça novos vírus. Então, aí o vírus entra na célula, a célula para de trabalhar para ela e vai trabalhar especificamente para produzir material genético aí, para produzir capsídeo, para produzir o material preciso para montar o vírus, certo? E quando o vírus sai da célula, muitas vezes ele causa a morte celular, lise da célula, certo? Então, assim, pouquíssimos casos que ele sai sem provocar dano celular, né? Então, quando ele sai, observe aqui, ó, quando ele está nesse momento de saída, ele carrega consigo um pouquinho aqui dessa membrana plasmática dessa célula hospedeira que acaba envolvendo o vírus, por isso que ele é chamado de vírus envelopado. Certo? Tudo bem aí? Isso é uma característica marcante dos vírus. Todos os vírus são parasitas obrigatórios.
Isso é uma pergunta que muitas vezes é cheque, certo? Não tem, às vezes não tem saída, porque uma coisa leva a outra. Então, se você souber explicar por que eles são parasitas obrigatórios, e se você, tendo a ideia de que eles são acelulares, você consegue fazer esse link aí e perceber de que ele entra na célula e causa um dano celular, certo? Ele vai causar um dano celular. E aí ele libera vários vírus e ele entra em outra célula. Sai dessa, entra em outra, faz a outra trabalhar, né? Acaba com a vida celular, entra em outra e vai fazendo esse processo aí. Então, rapidinho ele consegue se replicar aí. Eu te falei. Aqui eu tenho um vírus nu, aqui é apenas com capsídeo, o material genético em volta dele, né, para proteger o material genético, esse capsídeo está aí, que é uma camada aí de gordura, né, de lipídio, e aqui eu tenho um vírus envelopado. O que aconteceu com esse vírus envelopado? Foi o que eu falei, ele acabou de sair da célula, quando ele saiu da célula, ele rompeu, ele levou uma parte da membrana plasmática e envolveu esse vírus aqui. Então, assim, ele fica muito mais protegido, envelopado, do que o vírus nu. Então, assim, para causar a morte do vírus, é mais fácil matar o vírus nu do que matar um vírus envelopado, certo? Porque ele vai ter mais uma camada aí de proteção. Outra característica marcante dos vírus é a questão da especificidade. O que é isso? Por exemplo, Alonso, abre seu áudio aí, diga para mim aí qual é o seu prato predileto. Rapaz, eu sou suspeito, eu gosto de tudo. Não, escolha um, professor, eu sei que você gosta de tudo, escolha um que você fala assim, churrasco, eu sei que não vai dizer. Churrasco, pronto, churrasco. Bem mal passado, com bastante sangue. A Alana que estava aí, uma aluna? Aline, é Alana? Aline. Aline, diga aí, Aline, abra seu áudio, diga aí para mim, qual é o seu prato preferido? Abre o áudio, professora, o áudio. Aqui, bom dia. Bom dia. Eu gosto de churrasco, eu fico na dúvida entre o churrasco e a lasanha. É a professora Aline que está aí, é? Ah, Tá churrasco e lasanha. Na Tá dúvida, certo. fica com os dois. Um aluno aí, diga aí para mim, qual é o seu prato favorito? Acarajé. Olha, É o quê? Pizza. Acarajé. O prato favorito? Meu Deus, menina! É sério? Vamos lá. Buchada de bode. Buchada de bode. Muito bem, buchada de bode. Eu acho que meu prato favorito é salmão. O meu prato favorito é salmão com alcaparras. Desculpe. Aí é outro patamar. Eu achei que ovo Pena que a gente é pobre. Exótico, ovos. Tá com alcaparra. Alcaparra. Oxe, é uma delícia, alcaparras. Vamos lá. Isso aí só vem quebrar na o Europa gelo aí. só. Não, é baratinho ainda. No mercado tem, é baratinho, não é caro não. É baratinho. Então, vamos lá. Pode ser filé também de peixe com alcaparras, também serve. Outro, você quer sem ser salmão, né? Vamos lá. Por que eu fiz isso? Para você ver, você tem preferência por determinados pratos, né? Determinados alimentos. Os vírus também têm especificidade por célula. Então, o vírus, ele não penetra em qualquer célula, certo? Por exemplo, o vírus que ocasiona a poliomielite, ele não vai escolher estômago, ele não vai escolher rim, ele não vai escolher fígado para atacar. Ele vai escolher as células do sistema nervoso e as células musculares. É a preferência desse vírus, certo? Enquanto, por exemplo, o vírus da hepatite, ele vai escolher quem? O fígado, né? Ele não vai atacar coração, ele não vai atacar intestino, ele vai atacar o fígado. Então, o que acontece? Os vírus têm especificidade. O H1N1, ele ataca as vias respiratórias, certo? Ele não vai atacar as outras regiões, por exemplo, intestinais, nem as regiões genitais, não vai acontecer isso. Já o HPV, por exemplo, ele pode atacar tanto a questão da laringe, quanto a questão das áreas genitais, certo? Como ânus, como vagina, como pênis,
como vulva. Então, todas essas características aí dos vírus, elas são importantes para a gente determinar como seria difícil se o vírus atacasse todas as células, todo o corpo humano. Olha que estrago seria, hein? Seria muito difícil combatê-lo, porque o vírus entrou e você não sabe onde ele iniciou, ele está percorrendo todo o seu corpo, então seria uma loucura, mas graças a Deus isso não acontece. Ele tem preferência, assim como você tem preferência por um prato, por um alimento, ele também tem preferência por célula, ok? Então, assim, nós percebemos, por exemplo, que o coronavírus, a preferência dele, né, células respiratórias, principalmente as células pulmonares, mas podem atacar, como você tem visto aí, os rins, isso pode acontecer, certo? Isso pode aumentar, pode generalizar um pouco, mas veja que ele ainda continua sendo específico, certo? É diferente. Outra característica marcante dos vírus é a questão da vírus e imunidade, da imunidade. Nós sabemos que quando o vírus entra no nosso corpo, nós temos células que têm memórias, né? Então, ela grava, ela registra a presença daquele vírus. Uma vez que ele entrou no seu organismo, aí a célula adquire essa memória e quando ele entrar novamente, você não vai ser atacado, né, com infecções, porque um dia ele já entrou ali, ele já registrou, e você ali não vai sofrer daquela infecção mais uma vez. Graças a Deus, né, porque eles adquirem essa imunidade. O que acontece aqui? Mas tem vírus que nunca abandonam o nosso organismo, certo? No caso, por exemplo, a pessoa que tem HIV, o vírus do HIV entrou no organismo da pessoa, ele não vai embora, ele vai ficar ali o tempo todo, né, controlando os linfócitos do T, vai ficar comandando, vai fazer esse papel aí. Aí o que acontece? Por exemplo, o vírus do HPV, do herpes, ele quando entra no nosso organismo, ele se instala lá e eles ficam ali com a gente o resto da vida. Aí toda vez que você tiver com o sistema imunológico abalado, né, tiver baixo o sistema imunológico, ele é oportunista, ele aproveita e ele vem à tona. Aí vem toda a infecção novamente. Não é que você adquiriu o vírus, sempre que você tem infecção, você adquiriu o vírus, é porque esse tipo de vírus não abandona. Então, assim, uma pessoa que está lá cheia de infecção por HPV, um exemplo, né, está com a região genital cheia de verrugas. Aí o que acontece? Aí o indivíduo vai ao médico, faz aquela retirada, cauteriza tudo e tal, beleza. Cicatrizou, beleza. Aí, de repente, passa 2, 3, 4, 5 anos, você não tem nada. De repente, está no 6º ano lá, ó novamente, apareceram as verrugas. Você fala, poxa, eu não retirei isso, eu preciso ter ficado livre disso e tal. Não, porque ele ainda está presente no seu organismo. Não é igual um vírus da gripe, certo? Que entrou no teu organismo, causou infecção, e aí a memória ficou registrada, mas ele não fica ali, certo? Ele não fica ali. Aí, se você, por um acaso, contrair o mesmo vírus, entrar no teu organismo, você não vai desenvolver infecção, porque você tem uma memória imunológica que ela vai acusar de que aquele vírus já entrou no teu organismo e, portanto, ele não vai se instalar e fazer uma nova infecção. Isso não vai acontecer. Então, assim, ninguém morre de dengue 10 vezes. Eu já vi pessoas falando assim para mim, eu já tive dengue 10 vezes, meu filho. Então, você, não, entendeu? Não era para estar aqui mais. Porque, assim, já imaginou? Existem quatro tipos de dengue. Dengue 1, 2, 3 e 4. Na nossa região circula 1. Em São Paulo está circulando 2. Aí onde mora o perigo. No caso, quem já teve dengue, se pegar o tipo 1, se novamente contrair, o mosquito picar e estiver contaminado, né, fechar todo aquele círculo, você não vai adoecer porque você já teve contato com o vírus anteriormente. Então, ficou registrado no seu sistema imunológico isso aí, ok? O mosquito pode lhe picar 10 vezes ele está contaminado com vírus que você não vai ficar doente porque o seu sistema imunológico já controla isso aí, ok? Agora, se você, por um acaso, contrair o tipo 2,
aí sim você pode ter dengue novamente, mas não o mesmo vírus, certo? Um vírus diferente, certo? Então, isso é bom você ter em mente. Então, o que está se debatendo a respeito do coronavírus? Ah, cria imunidade, não cria imunidade? O que acontece? Os pesquisadores ainda não sabem por quanto tempo começam a gerar os anticorpos e por quanto tempo esses anticorpos ficam aí no organismo dos indivíduos. Esse é o grande X da questão. Eu acredito que ele gera imunidade sim, porque os vírus têm essa característica. Só ele ia fugir dessa regra, né, que às vezes alguns médicos ficam se perguntando, a gente não sabe se o indivíduo pode ser reinfectado novamente e tal. Eu acredito que uma vez contaminado, ele passou o período de isolamento, né, e aí o que acontece? Ele foi curado da doença, e se ele for reinfectado novamente, o organismo dele vai reconhecer. Agora, o que a gente precisa saber? Por quanto tempo, a questão da quantidade aí de anticorpos que esse indivíduo produz. É baixa a quantidade de anticorpos? Porque se for baixa a quantidade de anticorpos e se ficar por muito tempo, é um perigo. É um perigo, porque a gente não sabe como o organismo vai reagir em relação a isso, certo? Mas, em linhas gerais, é dessa forma que acontece. Ok? Vamos acreditar que o coronavírus também vai seguir o mesmo princípio geral dos outros vírus. Tá? Então, uma vez infectado, o indivíduo não corre mais o risco de contrair o mesmo vírus, a mesma infecção. Tá certo? Vamos acreditar que isso também vai acontecer. Então, vamos lá. Por que o famoso nome coronavírus? De onde vem esse nome? Porque ele é bonito, na verdade, né, gente? Vamos falar a verdade. Aqui, ó, ele apresenta umas espículas formando aqui que lembram uma coroa, certo? Bem bonita, assim. Então, por isso que eles são chamados de corona. E vírus, porque ele é um vírus, ok? Corona é o nome o nome dado ao vírus, que a gente vai ver aqui rapidinho. E o COVID é o nome da doença, tá? Então, assim, o coronavírus, o SARS-CoV-2 é o nome do coronavírus, do vírus. Ele pertence a uma família que causa infecções respiratórias. Olha a especificidade. Não é um vírus que vai atacar intestino, vai atacar baço, vai atacar os outros órgãos, né? De forma, ele pode provocar lesões no rim, pode provocar, mas assim, o foco dele é o aparelho respiratório, são os pulmões, certo? Então, vamos lá, ele foi descoberto onde? Foi um presente de ano novo, né, na China, no dia 31/12, veja só, quero deixar bem claro, 31/12 foi quando foi registrado. Ninguém sabe há quanto tempo o vírus estava circulando. Ontem eu li uma reportagem que os pesquisadores suspeitam que esse vírus já estava circulando desde agosto. Desde agosto. Então, assim, estava circulando, possivelmente, algumas pessoas não estavam morrendo por causa do vírus, estava provocando a questão da pneumonia, né, muita gente doente, então eles começaram a fazer um levantamento nos hospitais, no período de agosto até dezembro, para saber, as pessoas deram entrada com quais sintomas e quais foram o diagnóstico, para poder ter ideia se o vírus já estava circulando desde agosto, porque para ele explodir no dia 31/12, simplesmente foi um caso relatado de um médico, né, que ele achou estranho, que ele falou, está acontecendo alguma coisa esquisita aí, tem um vírus circulando que está provocando pneumonia, e foi quando o primeiro paciente morreu, né, que abafaram, que não tinha surto, que não tinha nada, estava acontecendo nada de errado. Mas, assim, possivelmente ele estava circulando um pouquinho sim antes de dezembro. Eu só não sei dizer quando isso estava acontecendo. Tá? Todo mundo sabe que foi na China o grande foco. E, na verdade, viu, o coronavírus em humanos, ele não foi detectado agora. Já existe coronavírus desde a década de 1960, então não é algo novo, certo? Para as pessoas ficarem, então, quais são os tipos de coronavírus? Nós temos o alfa-coronavírus, o beta-coronavírus, o SARS, e que causou também uma grande explosão aí em 2002, certo? O MERS, que atingiu a Arábia Saudita, o Oriente Médio, o MERS, que esses dois aqui tiveram, esse aqui 10% de letalidade, esse aqui já foi maior, beirando a 30%, 40%, né? Então, assim, já foi maior a taxa de
de morte desses indivíduos, e o SARS aqui, né, o SARS-CoV-2, que é o nosso amigo invisível, que é o inimigo, na verdade, ele surgiu aqui em 2019, certo? Então, assim, logo no início, falava-se, em relação aos outros, ele tem uma taxa de letalidade menor, certo? Mas, de qualquer forma, é grande. Porque, assim, esses dois aqui, eles ficaram naquela região, naqueles países e não se espalhou, não virou uma pandemia. E o de cá, a taxa de transmissão dele em relação aos outros é bem grande. Por isso que se transformou numa pandemia, tá? Por essa razão. Bom, para que eu quero sequenciar? Para que os pesquisadores estão fazendo o sequenciamento do vírus, né? Qual é o intuito disso aí? Como é que é feito? Quando a gente fala assim, exame de PCR, esse exame de PCR que ele é mais preciso do que o teste rápido, né? Qual a diferença aí? Por quê? Veja só, o indivíduo aqui está fazendo a coleta e extração de DNA, mas pode ser RNA também, tá? Aqui é sangue, pode ser outro tipo de secreção, como de nariz, de garganta, de outro lugar também. E aí a gente prepara esse material, faz extração, né, desse ácido nucleico aí, e a gente prepara nos tubinhos desse aqui, já vem os kits prontos, né, no mercado já tem esse material, a gente só acrescenta água, acrescenta o primer que a gente quer, que é a sequência de nucleotídeos desejável aí, e o tipo de DNTP aí, que na verdade alguns já vêm até com DNTP, outros a gente adiciona na hora. E a gente prepara essa reação aqui, põe nessa maquininha aqui, chamada máquina de PCR, que hoje nós temos PCR em tempo real. Bom, aqui detectou, chegou uma parte, parou aqui só para detectar se é positivo ou negativo, se o indivíduo está com Covid ou não. Aqui, se a gente quer dar sequência, nós vamos preparar essa reação de PCR aqui, a gente vai preparar, em cima dessa reação, a gente vai fazer outra reação, só que é a reação de sequenciamento, e vai aplicar esses tubinhos aí, aqui, ó, nessa máquina. Certo? Então, essa máquina, ela vai fazer uma leitura do material genético de todas as bases nitrogenadas presentes nessa amostra. Feito isso, o que acontece? Antigamente, as pessoas, os pesquisadores, sentavam para poder ficar com a mão, cortando, fazendo a limpeza e tal. Hoje não precisa. A gente coloca esse material no computador, certo? Trabalha no computador, ele faz a limpeza da sequência, corta a sequência, deixa no tamanho desejável, né? Faz todo o procedimento, alinha tudo, fica tudo bonitinho, que eu vou mostrar para vocês uma sequência alinhada, e depois aí nós vamos simplesmente publicar isso aí, nós vamos confrontar esses dados aí com o banco de dados, o NCBI tem um banco de dados, que a gente confronta aí para ver se realmente aquela sequência genética ali bate com algumas existentes de coronavírus. Aí o que acontece? Lembram que surgiram várias histórias, o coronavírus surgiu lá em Wuhan, e porque foi lá no mercado, né, toda a história começou assim, foi no mercado, onde vendiam peixes, essas coisas, fruto do mar, e toda a história começou, segundo, né, os relatos, que ainda existe alguma ponta de que pode não ter acontecido essa explosão exatamente no mercado, ainda existe essa suspeita, mas assim, a história ainda está em volta disso aí. Essas pessoas têm o hábito, né, os chineses têm o hábito de comidas exóticas, de comer serpente, né, de comer morcego, de comer isso, de comer aquilo, então, possivelmente, excreções ou fezes, né, do morcego, secreções ou fezes do morcego, pode ter contaminado esses animais silvestres, né, e eles são vendidos na feira, algumas pessoas compram esses animais para levar para sua residência e fazer de animal doméstico, como gatinho, cachorrinho, tem esse hábito, e outros para comer. Então, assim, suspeita-se que pode ter acontecido isso, porque na hora que sequenciou o genoma do coronavírus, viu que ele era bem parecido com o coronavírus presente no morcego.
Então, por isso que eles falaram que, olha, possivelmente a origem não foi do réptil, que deve ter sido uma cobra, né? Não foi. Possivelmente foi do morcego que infectou, pode ter infectado esses animais, ou alguém pode ter se contaminado diretamente com o morcego e ter transmitido a doença ali naquela feira, naquele mercado. Só que aí existe controvérsia. Se essa doença já vem desde de agosto, né? Então ela vem aos poucos, ninguém sabe se realmente foi na feira. Quando surgiu o primeiro caso que levou à morte, o indivíduo tinha, como é que fala? Ele falou que percorreu aquelas localidades, né, próximo ali na feira, entendeu? Ao mercado. Então, ali que estava naquele local. Então, foi por isso que eles começaram a pensar, né, rastrear de onde veio isso aí. Mas, até então, sabe-se que foi, né, que ele tem uma similaridade bem grande com os morcegos. Então, vamos ver o que vai dar essa história. É importante saber de onde veio, sim. Assim como é importante saber o sequenciamento. Porque se sabe de onde veio, né, qual foi a origem, fica mais fácil de evitar novos focos. Né? Pessoas que ainda não adoeceram, para controlar, certo? Ou de pessoas que, por exemplo, podem chegar no país e por causa de um manuseio de algum tipo de alimento, né, que seja um alimento exótico, que alguém experimenta para não correr o risco, já saber, ó, dessa forma a gente não pode fazer, porque pode haver uma contaminação pelo coronavírus, então, para ficar, entendeu? Então, por isso que é importante saber a origem, de onde realmente aconteceu, por isso que os pesquisadores, aí entra aquela história toda, que foi criada em laboratório, que não sei o quê, e aí vem um grupo de pesquisadores e mostra, olha, a sequência genética não mostra que foi feita, não revela que foi feita em laboratório, não tem condições de ser em laboratório, foi algo espontâneo que aconteceu, certo? Mas isso aí, eles estão investigando, né? Não tem nada fechado ainda, então, vida que segue ainda, a gente vai saber daqui, não sei se esse ano que vem, ou depois, né, qual foi realmente a origem do coronavírus, tá? Onde a história toda começou. Então, aqui no Brasil, você viu que as duas pesquisadoras ficaram famosas, né, lá do Adolfo Leite, a Sabrina e a Jaqueline e a Esther, né, a Góes e a Sabino aí. Então, elas descobriram, na verdade, né, sequenciando 427 amostras, 102 cepas diferentes do vírus SARS-CoV-2. Então, 102 cepas entraram no país, mas apenas 3 delas conseguiram se espalhar e se instalar. Isso é porque o vírus, ele sai, alguém carrega esse vírus, e aí vem, quer dizer, uma série de questões podem interferir, né? Uma questão climática, a mutação interfere nisso aí, né? E o indivíduo acaba carregando cepas diferentes. Então, para você ter ideia, 102 cepas, é muita cepa diferente de vírus. E, às vezes, essa quantidade de cepa acaba atrapalhando a construção, a criação de uma vacina, porque aí vai ter que estudar bem detalhadamente as cepas, né, para chegar, pegar qual é o ponto fraco, qual é o ponto-alvo do vírus, que seja em comum para todas, né, especificamente seria o ideal para se criar uma vacina, certo? Então, assim, veja que é muito importante determinar a questão do sequenciamento. Como é? Por que eu preciso conhecer aquele indivíduo? Porque eu preciso conhecer o genoma dele. Se eu conhecer o genoma do meu inimigo, eu sei qual é o ponto fraco dele. E sabendo qual é o ponto fraco dele, fica mais fácil partir para a criação de um medicamento ou de uma vacina. Certo? Essa é a importância. E é importante também porque sequencia o genoma, coloca no banco de dados, se porventura surgir algum outro tipo de vírus parecido, a gente vai comparando, olha, ele é parecido com o coronavírus lá, que causou lá no Oriente Médio aquele estrago. Ah, ele é parecido com o SARS, certo? Então, ele é parecido com não sei o quê, e por isso, graças a Deus, essa quantidade de sequência genética depositada no banco de dados é que favorece a comparação desses vírus. Se vocês quiserem me interromper, gente, fique à vontade. Então, aqui nós temos o coronavírus,
Aqui são as bases nitrogenadas presentes, né? Ele é um vírus à base de RNA, como eu falei para vocês. Então, aqui eu tenho citosina, uracila, guanina e adenina, certo? Então, são as bases nitrogenadas que compõem aí, aqui é a configuração, né, a da molécula de cada base aí, ligada com o hidrogênio aqui, a molécula de hidrogênio, aí você vai ver, aí o professor Alonso depois também pode trabalhar com vocês a questão da configuração dessas moléculas, né, que existe diferença entre o DNA e o RNA, isso pode ser trabalhado mais tarde, eu acho que isso é interessante, vocês devem estar atentos a isso, porque como o coronavírus, pode cair muitas coisas a respeito de vírus na prova, pode cair também relacionado ao DNA, ao RNA, porque é material genético presente em vírus, assim como bactérias, porque são micro-organismos, certo? Então, eu acho interessante que vocês parem um pouco aí para dar uma olhadinha aí na questão da molécula aí, certo? Diferencia os dois ácidos nucleicos. Bom, lembra que eu falei que eles têm alta capacidade de mutação? Vou te mostrar aqui, por exemplo, aqui nós temos um material genético, né? Nesse caso aqui, observe que eu tenho timina está presente no DNA da célula, né? Presente no DNA, o RNA eu tenho uracila, que diferencia, e observe que essas sequências aqui, ó, são todas iguais, certo? Todas iguais. Aqui em cima, o que eu tenho? Aqui no lugar de um T, surgiu um C. Significa que isso aqui é uma mutação, certo? Então, essa mutação pode ser uma base trocada, né? Era para ser um T, foi um C, pode ser. Pode existir aqui gaps, que são tracinhos, aqui. Também pode, no caso, a base aqui não foi inserida, por um erro lá, a base não foi inserida, então tudo isso leva à mutação. E no final, quando ele pega as sequências, compara as sequências e vê, oh, esses aqui são iguais, esse aqui é diferente. Ele gera uma árvore filogenética, né? Então, assim, para os pesquisadores, se caso cair na prova, isso aqui é uma análise filogenética, onde você tem aqui os raminhos da árvore, para dizer quem é mais parecido com quem, né? Quem está mais próximo de quem está mais distante. Então, é essa análise que é feita aqui. Nessa figura, a mesma coisa, também pode ser gerada dessa forma, certo? Onde você tem aqui os ramos, né, e você vai dizer aqui, vai verificar quem, por exemplo, esse aqui é bem próximo desse aqui, ó, esse aqui está bem próximo desse aqui, você tá vendo? Então, assim, são bem parecidas, então, assim, a sequência, a diferença entre um genoma e outro é bem pouco. Bom, qual é o tratamento para a COVID? Como eu falei para vocês, não existe um medicamento específico para matar vírus. Existem medicamentos que às vezes atuam na questão para diminuir os efeitos colaterais, para tentar diminuir a replicação viral, para tentar dominar um pouco o vírus, mas para matar o vírus, não tem. Por exemplo, nós tomamos antibiótico serve para matar as bactérias, certo? Mas não mata vírus. Aí você pergunta, ô Cíntia, e por que no tratamento da COVID estão adicionando também a azitromicina, que é um antibiótico, se antibiótico não mata vírus, né? Por exemplo, nos protocolos iniciais que saíram era hidroxicloroquina mais azitromicina, né? Depois colocaram mais um antiviral aí junto aí, certo? Então, o que acontece? A azitromicina aí, ela é um antibiótico, e quem pega infecção causada pelo coronavírus, geralmente, ele vem associado aí com algum tipo ele pode levar a uma sepse, né, que é uma infecção generalizada. Então, para evitar isso, né, porque o quadro é sistêmico, então, pode acontecer, aí é administrada a azitromicina, no caso que é um antibiótico, para combater essa bactéria aí, certo? Mas não vai matar o vírus, não vai matar o coronavírus, é só para a questão da administração, para não ocorrer uma sepse, certo? Professora, que é uma infecção generalizada. Professora, e como que a vacina age no nosso corpo? No nosso corpo, por exemplo, a vacina da HN1.
Ela cria, eu passei até, eu sugeri um videozinho no final aí, eu sugeri para vocês, não foi possível colocar o vídeo, porque ia ficar longo e também porque não consegui colocar o áudio aí, certo? Mas eu coloquei algumas sugestões aí para você ver um vídeo animado, como é que a vacina, qual é a função, né? Como é que ela se comporta ali no nosso organismo. Quando a vacina, que você vai jogar em você, um antígeno, né? Ele vai gerar um anticorpo, certo? Suas células ali de defesa vão começar a combater aquilo ali e gerar um anticorpo. Esse anticorpo vai ficar na memória imunológica, isso é, você vai criar uma memória imunológica, certo? E quando, de fato, o organismo, o indivíduo adoecer e o vírus entrar no organismo, ele vai reconhecer, o seu organismo vai reconhecer por causa da presença desse anticorpo, né, provocado pela entrada de um antígeno. Eu vou falar aqui na frente um pouquinho de vacina, tá? E aí a gente vai... E o soro age como? E qual é o mais eficiente, então, o soro ou a vacina? Então, o soro, veja só, o soro é para cura, vacina é prevenção. Eu fui picada por uma cobra, e aí o soro é para me curar, certo? A vacina não vai ter esse efeito, a vacina é prevenção. Então, você toma a vacina, porque se um dia você tiver contato com aquele micro-organismo, ele não vai desenvolver infecção no teu organismo, ok? Essa que é a função. O soro não, o soro é diferente. A produção também é diferente, certo? Aí, esse é um assunto que a gente pode tratar na próxima aula, ok? Pra gente, sim. Tanto a Mais vacina alguma quanto o dúvida? soro, eles têm algum efeito colateral? Então, Do tipo? ambos pode haver reação, né? Só que é bem baixa mesmo. Tem algumas pessoas, você não já ouviu, por exemplo, falar idoso, vamos lá, idoso, quando toma a vacina da influenza, aí fala assim, olha, eu tomei a vacina e fiquei gripado, eu não vou mais tomar essa vacina não, que o governo quer me matar, é assim que ele fala, né? Que o governo quer pegar minha aposentadoria, ele quer dar essa vacina para que eu morra logo, e não sei o que, ele faz uma confusão terrível. Os idosos, nesse sentido, eles têm uma resistência grande para tomar vacina. Então, a reação parece que você está gripado, só que não é gripe, é uma reação à vacina. E, às vezes, tem muita gente que já adquiriu o vírus antes, não sabe que adquiriu, né? Aí vai tomar vacina. Na hora que toma vacina, depois de poucos dias, o vírus, a pessoa ia ficar gripada de qualquer forma. Toma a vacina e fala, foi por causa da vacina. Às vezes não foi, às vezes a pessoa já estava, né, já tinha entrado em contato com o micro-organismo e ele já estava provocando, ele já ia provocar uma infecção, certo? Então, é essa confusão, esse conflito aí, e que não é verdade, certo? A maioria das vezes não tem reação, quando tem, é baixa em poucas pessoas. Em alguns casos isolados isso acontece, certo? Mas, assim, a vacina é muito importante, porque é uma forma de prevenção. E o soro, eu só uso soro quando aconteceu algum episódio, eu estou doente, aí eu tomo soro, certo? Vamos supor que eu me cortei alguma coisa, e aí eu perfurei com prego e tal, e aí eu não tomei vacina do tétano, contra o tétano, o que eu faço? Aí o médico, logicamente, né, se tiver, o ideal seria que ele tomasse um sorinho, e o ideal também seria que ele fosse vacinado em seguida, mas assim, o ideal seria que ele fosse vacinado antes. Mas, diante da circunstância, é isso que vai acontecer, certo? Para evitar. Mas assim... Alô? Oi? É o áudio de outro professor, eu acho, que tá dando... Você entendeu? Então, assim, vacina é para prevenção e soro é para cura. Ficou claro aí? Ficou sim. Aí, no próximo momento, eu posso mostrar para vocês, comparando aí como é feito, que eu acho que isso é uma questão bem pertinente, que isso pode cair no Enem, entendeu? A questão da comparação do soro e da vacina, já que uma é prevenção e outra é cura, de como
essas duas substâncias aí presentes, né, elas podem ser administradas, certo? E como elas são fabricadas? Por exemplo, o soro utiliza o cavalo, né? Então, a gente pode ver isso aí detalhadamente, tá? Tudo bem? Show de bola. Eu acabei de chegar na vacina, tá vendo? Você já... Como são feitas as vacinas? Elas são feitas através de vírus atenuados e inativos. O que é vírus atenuado? É um vírus que ele é chamado, nós temos vírus mortos, né, e os vírus que são inativos. Os vírus mortos, geralmente, por exemplo, algumas vacinas, tem gestante, tem algumas pessoas que não podem tomar vacinas, ou que é mais perigoso a gestante tomar aquele tipo de vacina, então prefere que seja administrada vacina com vírus mortos, né, aí o médico vai vendo qual tipo de vacina que ela deve tomar naquele período. Tem algumas, né, dependendo do médico, ele vai fazer algumas prescrições aí, vai fazer algumas diferenças aí, tá? E a questão dos vírus, os vírus que são, que a gente pega e tira a virulência deles, trabalha no laboratório, pega o vírus, ele está vivo, aí tira a virulência dele. Isso inativa aquele gene que causa aquela virulência e joga no organismo do indivíduo. Por quê? Porque o indivíduo vai perceber que ele é um agente, que ele é um antígeno, né? É um agente infeccioso, e aí vai entrar na defesa, e aí vai gerar a produção de anticorpos, certo? Mas você pergunta, sim, só tem vacina feita por vírus? Não, tem vacina feita também por bactérias. Ela é feita por bactérias inteiras inativadas ou por partes da bactéria. Pega alguma estrutura da bactéria e é feita a vacina. Né? No caso da tuberculose, né, a vacina tem um pacote também, né, de vacina, eu não sei exatamente o nome, difteria, não sei, eles chamam, não sei se é tríplice, alguma coisa. Então, é um pacote feito ali com vacinas feitas por bactérias. Elas são, todas as duas ali geram uma resposta imunitária, certo? Só que a gente tem que ficar atento ao seguinte, não sei se vocês já observaram que existem algumas vacinas que precisam de reforço, né? Você toma a primeira dose e tem a segunda dose, às vezes a terceira dose. Por que isso? Porque, às vezes, a quantidade de anticorpos, às vezes a gente não sabe, tem algumas que elas são o resto da vida e outras não são. E essas que não são, precisam de reforço para criar, né, mais anticorpos, para criar mais imunidade. As suas células, elas sabem que aquele vírus entrou no teu organismo, só que aí a resposta imunitária não vai sozinha ali, ela não vai ter aquele papel eficiente, porque ela precisa também da presença dos anticorpos, certo? Então, por isso que é importante tomar a segunda dose. Quanto à questão da vacina do HPV, a vacina do HPV, o que acontece? O ideal é que se tome a vacina antes de começar a vida sexual. Por quê? Uma vez que iniciou a vida sexual, o indivíduo pode ter contato com o patógeno, com o vírus, certo? E aí ele não sabe se já teve. E aí ele simplesmente inicia a vida sexual, teve contato com esse patógeno, pode estar lá, ele pode ficar lá escondido 10, 15 anos, 2 anos, 3 anos, ninguém sabe quando o sistema imunológico, né, oscilar, ele é oportunista, ele vem à tona e diz para que veio, acontece isso, e ou o indivíduo começou a vida sexual e não teve contato com o vírus, pode ter acontecido isso. Aí quem já iniciou a vida sexual, tomar vacina, vai valer a pena? Vale no sentido de que talvez o indivíduo não tenha tido contato, tendo esse pensamento. Mas qual seria o ideal que se tomasse antes de iniciar a vida sexual? Por isso que diminuíram a idade, né, das pessoas, já meninos de 10 anos, né, e tal, as meninas também já devem tomar a vacina por causa disso, porque nesse período aí já, né, imagina, né, que não tenha tido contato
com outra pessoa, sexualmente, certo? Então, assim, que se a ideia é prevenir, depois que se instala, já era, vai, entendeu? Fazer o quê? A não ser também, pode acontecer, por exemplo, que tem vários subtipos de HPV. Tem um subtipo que ocasiona câncer, outro tipo que verrugas e tal. E o que acontece? O indivíduo, de repente, teve contato e só teve contato com aquele que ocasiona verrugas. Ele não é cancerígeno, ele não é de alto risco. Aí sim, se o indivíduo tomar a vacina, que a vacina é mais para os grupos de risco, né, de alto risco, aí o que acontece? O indivíduo pode não ficar, né, ficar mais tranquilo em relação ao câncer de colo uterino, certo? Por exemplo, e HPV também ocasiona câncer de pênis, certo? Então, assim, a vacina serve para prevenir e não para curar. Então, por isso que o certo é usar antes do indivíduo ter contato com o patógeno, o micro-organismo. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Estou encerrando já aqui a aula, para o professor Alonso entrar aí. A questão agora, o que gira? Nós estamos vivendo uma pandemia, certo? O que é uma pandemia? Né? O que é um surto? O que é uma epidemia? O que é isso? Então, veja, vamos acompanhar aqui. Primeira coisa que aconteceu foi um surto lá em Wuhan, certo? Então, o que aconteceu? Os casos surgiram lá em Wuhan. Surgiram e depois foi de forma inesperada, começaram a crescer, e virou um surto. Então, foi a primeira coisa que aconteceu. Em seguida, aconteceu uma epidemia. O que aconteceu? Saiu de Wuhan, esses casos não estavam mais restritos em Wuhan. Já passou de Wuhan, já foi para outra cidade, já foi para outro país da China, e aí foi, daqui a pouco, tomou a Ásia. A Ásia já ficou tomada, então virou uma epidemia na Ásia. Quando as pessoas começaram a viajar, né, da Ásia para outro lugar, da Ásia para outro continente, o que aconteceu? Aí levou a pandemia se espalhou por vários continentes, aí a gente chama de pandemia, a doença se espalhou por vários continentes, aí a gente chama de pandemia, certo? Então, aqui, o que estamos vivendo hoje é uma pandemia. Então, nesse caso, o coronavírus não passou por uma questão de uma endemia, porque uma endemia é quando a doença se manifesta com frequência somente em determinada região. Não aconteceu isso. Não aconteceu, não ficou somente naquela região, ali apenas. Ele teve o surto e começou a se espalhar, certo? No caso aqui, da febre amarela, nós temos a febre amarela, tem a malária, por exemplo, que é uma doença endêmica, né, da região norte, a malária. A febre amarela, ela é endêmica também, não só da região norte, mas como, por exemplo, no sudeste, em alguns lugares da Bahia também nós temos. Então, assim, mas só ocorre naquela região, certo? Ela fica restrita ali àquela região, é diferente. Então, o coronavírus não fez esse percurso aqui, não passou por esse processo de endemia, ele já passou do surto, epidemia e pandemia. Eu acho que isso aqui são conceitos que vocês podem trabalhar bastante. Eu acho que vocês também têm que se prender a alguma questão aqui geográfica dessas regiões, né, crescimento, densidade populacional, eu acho que essas coisas aí podem cair no Enem, sim, certo? A questão de gráfico de matemática, de função, eu acho muito importante que vocês, porque eles podem colocar questões que envolvem a questão de pessoas, por exemplo, doentes com a Covid, de melhora, ou de óbitos, né, ou pode relacionar a lugares, né, aos estados brasileiros que mais ocorreram incidência da doença, e mostrar o pico e tal. Então, eu acho que essa questão aí, eu acho que vocês têm que dar bastante ênfase à questão de função. A gente, questão da geografia da localidade, né, dessa questão, por que um vírus, esse deslocamento, essa expansão do vírus, né, de um local para outro, por que pode haver essa mutação, se o clima pode estar relacionado ou não. Então, tem um monte de coisas envolvendo isso aí, certo? Então, eu acho que vocês poderiam parar aí para dar uma olhadinha com calma nesses temas, tá? Tudo bem? E aqui, imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho, ela sempre, o pessoal do Ministério da Saúde trabalha com esse termo, certo? Não é nada anormal. Porque
recentemente, o presidente da República, ele fez ele começou a falar que poderíamos aplicar, por exemplo, a imunidade de rebanho. E eu vou mostrar para vocês o que é imunidade de rebanho e, no caso, para algumas doenças, né, o que ocorre quando as pessoas já estão vacinadas, já estão imunizadas, e quando elas não estão imunizadas. Então, eu vou soltar um videozinho aqui para vocês, não tem o som, só eu consigo ouvir aqui, porque a gente não conseguiu fazer, eu e o Alonso ficamos até tarde vendo isso e não conseguimos, mas vocês verão aí a legenda, tem uma legendinha aí que é bem explicativa aí, é bem didático aí o videozinho, tá? Para a gente ter ideia, depois a gente faz o comentário aí, tá ok? Vou soltar aqui o vídeo. Ô, Cíntia. Oi. Você tá com a chamada no celular também, na reunião? Não. Ah, certo. Tudo bem. Por quê? Não, Você quer que eu coloque? Não, que aí seria o caso de colocar, não precisa não. Tem legenda, é só eles acompanharem, tá tranquilo. É porque às vezes eu não posso acompanhar a voz dela, que é meio rapidinha a voz dela, mas a legenda não é não. Certo. Entendeu? Diga. Vamos lá. Viram aí? Então, o que é essa imunização de rebanho aí? Para por exemplo, sarampo, ela funciona muito bem. Né? Por que algumas pessoas não podem ser vacinadas? Tem pessoas que têm alergia a ovo. A maioria das vacinas, né, elas são feitas eles injetam vírus dentro do ovo de galinha, certo? Então, essas pessoas não podem tomar esse tipo de vacina. E aí, Cíntia? E aí essa questão da imunidade de rebanho. Como as pessoas que estão ao seu redor, né, a maioria estão imunizadas, então o vírus para chegar até essa pessoa que não pode tomar a vacina é bem mais difícil. Então o vírus vai circular, não vai ter, penetra, mas tem barreira, porque está imunizado, né, o sistema imunológico vai gritar logo, olha, eu já te conheço, não entre mais aqui, dá o fora. E aí o vírus não há uma infecção, não tem como se instalar naquele organismo. Aí, agora, vamos comparar agora com o coronavírus. Isso foi ótimo. Isso também é uma coisa, deixa eu dar um exemplo bem clássico aqui também sobre o que nós já vivemos, essa realidade. Eu só não lembro se foi em 2015 ou se foi em 2016. Isso eu não lembro, não me recordo. E tivemos um problema grande com a dengue, e foram montados QGs da dengue. Lembram? E a cidade de Itabuna estava acabada, muita gente doente, com dengue, teve zika e teve chikungunya. Bom, resultado. As pessoas que tiveram a doença, que tiveram dengue, como eu falei para vocês, criaram imunidade. Esse ano, se houver um surto de dengue, né, com o mesmo tipo de vírus, DEN1, por exemplo, as pessoas já estão imunizadas, elas não vão ter mais dengue, elas podem ter zika, podem ter chikungunya, mas dengue não vão ter mais, porque já estão imunizadas, certo? Então, assim, nesse sentido, cria-se uma barreira. Então, o vírus do DEN1,
só vai, como as pessoas já estão imunizadas, ele vai tentar chegar, mas tem muita gente que adoeceu, então criou a imunidade, certo? Então, quem é que vai adoecer? Um grupo menor, um grupo que não teve contato com esse micro-organismo antes e que, por uma coisa ou outra, acabou sendo contaminado, certo? Por um descuido, não sei, em casa, ou na casa do vizinho, ou algum lugar que passou, que aconteceu que o mosquito picou e se contaminou. Mas essa é a ideia de imunidade de rebanho, serve para dengue, serve para sarampo, onde lugares que está controlado o sarampo, de repente aparece um surto de sarampo, né? Eles conseguem controlar porque um grupo que já foi imunizado, pega aquele grupo, localiza aquele grupo onde está acontecendo o surto, vamos imunizar aquele povo. E aí controla-se. No caso do Covid-19, no caso do corona, né? As pessoas que estão com Covid, em relacionar, o Brasil é muito populoso, né? Nós não atingiu nem 60%, nem 70% da população ainda não adoeceu, essa é a realidade. Nós estamos vendo esse número muito grande de mortes, mas ainda não chegamos ao ápice da coisa ainda. Então, para fazer essa imunidade de rebanho, teríamos que ter pelo menos 60% a 70% da população imunizada. Isso é, ou por vacina, ou porque já adoeceu, certo? Por esses dois, pronto. A ideia que o presidente teve era de vamos soltar a população, né? Abre tudo, para com isso, isolamento social, joga todo mundo na rua. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai ficar doente e depois vai criar imunidade, não vai ficar doente e não vai contaminar o outro. Professora, a cloroquina é eficiente. Oi? A cloroquina é realmente eficiente? Deixa eu só terminar essa ideia da imunidade de rebanho, tá? Que depois a gente entra nessa questão aí. Voltando aqui. A ideia era fazer isso com as pessoas. No Reino Unido também, o Boris Johnson também pensou em fazer isso. Vamos abrir tudo e deixa aí o vírus vai circular, vai contaminar meio mundo de gente. Na hora que eles perceberam que o sistema de saúde não estava dando conta, que entrou em colapso, aí eles aqui recuaram. Não podemos fazer isso, porque muita gente vai morrer. Porque o coronavírus, o coronavírus, né, ele é um vírus, ele é mais agressivo do que o vírus comum da gripe, ele não é uma simples gripezinha, ele não é assim. Então, assim, se a gente faz isso com as pessoas, solta as pessoas, né, de forma, acabou o isolamento social, acabou tudo, o vírus vai circular com facilidade, muita gente vai adoecer e muita gente vai morrer por falta de um atendimento médico, entendeu? Os hospitais não vão dar conta disso aí. Por isso que eles estão pedindo, fiquem em casa. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Por quê? Quanto menos pessoas adoecer, melhor. Porque se um grande lote de pessoas adoece, o sistema de saúde não comporta essa quantidade de pessoas. E aí a gente tem um problema sério nisso aí. Muita gente vai acabar morrendo. Infelizmente, é triste você ligar o jornal e ver, não tenho leito para minha mãe, não tenho leito para meu pai está morrendo, faltando respirador, faltando isso. Mas o que está se falando o tempo todo? Fique em casa, gente, fique em casa, o sistema vai entrar em colapso. O sistema não tem saída, fique em casa. Por quê? Se não tem um leito para você, não vai ter para o outro, para quem tem plano de saúde não vai ter, imagine para quem tem SUS. Pense aí, não vai ter leito. Então, por essa questão que não dá para utilizar essa imunidade de rebanho com a questão do coronavírus, certo? Porque muita gente ainda não foi imunizada. E quem já pegou a doença, a gente não sabe, por exemplo, se ela já gerou anticorpo suficiente. Entendeu? Ainda tem essa questão. Para poder não ter uma nova infecção. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Por isso que a questão da unidade de rebanho, ela não serve para isso. Ela serve para o sarampo, ela serve para outras doenças, é bem aplicada normalmente, mas para o Covid, do coronavírus, ele não vai funcionar nesse momento, não vai, porque, infelizmente, se isso acontecer, muitas vidas serão dizimadas, certo? Então, assim, para você perceber a importância de uma vacina nesse momento, né? A vacina seria o ideal agora. Se vacinasse a população, mesmo que nem todos fossem vacinados, aí sim, poderia fazer a questão da imunidade de rebanho, entendeu? Porque grande parte da população já foi vacinada.
O que vai adoecer é pouco, se adoecer é pouco, muita gente é assintomática, então pouca gente vai para o hospital e vai provocar um congestionamento, certo? Quanto à questão da hidroxicloroquina aí que você falou, ele é bastante, na verdade, bastante utilizado, né, nos protocolos da medicina brasileira. Tem alguns lugares que estão mudando já esse protocolo, tá? Porque, assim, infelizmente, não temos nenhuma comprovação científica de que, de fato, ele é benéfico no caso para o COVID, certo? Então, assim, é difícil você trabalhar no escuro, né? Infelizmente, os profissionais de saúde, os pesquisadores, estão trabalhando um pouco meio no escuro. Então, eles estão administrando, tem protocolos aí que estão administrando a hidroxicloroquina, a azitromicina e mais um antiviral. Tem outros que estão administrando o anticoagulante, né? Tem gente que não está dando hidroxicloroquina, e hidroxicloroquina não serve para qualquer paciente, né? O paciente que tem problemas de cardíacos, algum problema assim, não pode tomar esse medicamento. Para algumas pessoas, podem até ter algum leve efeito, pode até, né, você sentir uma certa melhora, pode acontecer, certo? Mas para a maioria, se a gente observar, a maioria não é o que diz. Então, assim, eu não vou ficar no meio do achismo, eu vou confiante no que a ciência está mostrando, certo? A ciência está mostrando que não é o medicamento ideal, que ele tem suas falhas, ele é um medicamento bom para outro tipo de doença, mas para essa aqui, agora não é. Então, eu fico com o posicionamento nesse momento da ciência. Tá certo? Eu respondi sua pergunta aí? Respondeu sim. Tá, deixa eu botar aqui que clicou aqui, foi de Bird. E aqui eu deixei algumas sugestões de vídeos, tá? Para vocês. Tem aqui vídeo mostrando como a vacina ela age no nosso organismo, né? Quais são as células que são recrutadas nesse momento de uma infecção, que mostra que um antígeno entrou no corpo, como é que reage. Então, eu coloquei esse videozinho assim, bem legal, é animado, sabe? Bem pequenininho, mas assim, bem informativo. E coloquei também a questão de outro vídeo, como são produzidas as vacinas, né? Que mostra lá na galinha, pega o ovo da galinha, injeta o vírus ali, espera X tempo, coloca na incubadora, e são muitos ovos, você vai ver lá, você vai ficar assustado a quantidade de ovos, né, que tem no laboratório de produção de vacinas, e realmente as vacinas são seguras, e vai mostrar tudo isso para vocês, porque não deu tempo de passar aqui. E o outro videozinho aí que eu coloquei também sobre imunização de rebanho, que eu achei bem legalzinho aí, que fala sobre o sarampo, tá bom? Então, assim, essa é a minha aula, e aí Alonso aí vai dar eu acho que eu extrapolei o tempo um pouquinho, né, Alonso? Eu acho que eu falei demais. Mas foi bom, foi ótimo. E aí, se alguém tiver alguma pergunta? A gente pode abrir para as perguntas, e eu queria sugerir, já que o tempo pode ficar um pouco curto, né, até para não ficar um tanto apertado, ou de repente vocês podem estar cansados, a gente pode marcar a minha aula para amanhã ou quinta-feira, o dia que for com um acordo, de repente pode ser melhor, né? Porque eu acho que eles têm muita coisa para perguntar agora, Cíntia. Tinha umas perguntas do início, uma parte... E se eu puder responder, sim, como sim. tudo é muito novo, né? Não sei de tudo, mas se eu souber responder... Outros assuntos também que vocês queiram perguntar, eu vi aqui no chat aqui, vocês perguntando sobre se as aulas vão voltar ou não. Então, se alguém quiser perguntar, eu vou fazer um breve comentário, né? As expectativas, né, gente, apesar do que a gente está vivendo, as expectativas é que haja um retorno num momento mais seguro, certo? Não há nada definido, né, ainda no país inteiro, mas que todos os estudos e planos para esse retorno, desde os protocolos, como serão as aulas, número de aluno reduzido, tudo isso está sendo pensado, certo? E vocês serão os primeiros a serem avisados e comunicados.
não fiquem tomados com o sentimento de desistir de estudar. Em momento algum pensem nisso. Eu acho até que vocês devem estar sentindo muita falta, sim, da escola, dos colegas. Vocês estão numa fase importante da vida de vocês, né? Finalizando uma boa parte aí, finalizando o ensino médio. É um momento tão legal, tão interessante, tão importante, tão, né, marcante. Então, vamos aguardar. Todo mundo vai ser orientado e não vamos ser abatidos aí por sentimentos, né, de desistir, não vou estudar, deixar para depois. Eu acho que é muito cedo ainda para a gente, né, vamos ser fortes e vamos acreditar que realmente quando retornar vai ser um momento seguro e vai estar tudo muito claro, que sem prejuízos para, né, para ninguém, a gente retorna, né, da melhor forma possível. E vai ser bom, quando retornar vai ser bom e vai ser seguro, tá bom? Porque a vida vai continuar, com certeza.